Olá, bem-vindos ao canal da Confiance Tech. Este é o quadro Painel de Indicadores. Meu nome é Aloysio Lemos e hoje eu vou falar sobre a Raia Drogasil, uma empresa bastante conhecida da população brasileira, que já são cerca de 3.000 lojas, farmácias, né, nas marcas Drogasil e Raia, em todo o país. Então, uma empresa que atende a boa parte da população brasileira e, em termos econômicos financeiros, vem apresentando bons resultados nos últimos anos. Vamos ver um pouco mais sobre isso logo após a vinheta. Bem, indo direto ao ponto, está aí na tela o relatório Painel de Indicadores sobre a Raia Drogasil, o balanço processado de dezembro de 2023. Como eu dizia, é uma empresa com bastante abrangência nacional, suas milhares de lojas, de farmácias, e ela, pelo lado econômico-financeiro, vem apresentando bons resultados nos últimos anos, como vai dar para observar através da leitura desse relatório. Eu vou deixar o link do site da Confiance Tech na descrição do vídeo, e lá podem ser encontrados dezenas de relatórios, inclusive esse, com análise sobre as principais empresas listadas na B3, a Bolsa de Valores brasileira. É bom dizer que não é a intenção da Confiance Tech fazer recomendação de investimento, mas permitir um melhor entendimento dos investidores, das pessoas, dos estudantes, de quaisquer interessados sobre as empresas, sobre cada uma dessas empresas. Então, falando da Raia Drogasil, eu vou passar as páginas aqui desse relatório. Para quem nunca teve oportunidade de ver esse relatório, ele realmente é sucinto, são algumas páginas com textos curtos e outras com tabelas numéricas, indicadores, que podem realmente ser muito úteis. Então, uma tabela aqui, inclusive com o gráfico da ação até aquele dia, esses relatórios são atualizados até diariamente, se for necessário. Um quadro que nós chamamos de parâmetros de decisão, com sinalizações a respeito dos principais indicadores e múltiplos também, pontos positivos e negativos. Eu vou passar adiante. Nessa página, que normalmente é a página 9, tem esse resumo, onde apenas nessa página tem toda uma análise sintética de como foi a empresa no seu desempenho econômico-financeiro mais recente. Nesse caso, estamos falando aí do ano de 2023, e, claro, o quarto trimestre, porque as empresas divulgam balanços trimestralmente, mas só que nesse caso estamos também falando do ano como um todo, né? E nesse ano, 2023, a Raia Drogasil apresentou um lucro de 283 milhões no quarto trimestre, né? E de 1,1 bilhão de reais no ano de 2023, crescendo 11% na base anual. A rentabilidade sobre o capital próprio, tem essa sigla ROI, Return on Equity, está bem acima da mediana do setor de consumo. As empresas que são consideradas dentro desse setor pela Confiance Tech, tem detalhes na página 6, é só voltar ali. E o importante dizer é que o lucro que ela gerou tem conexão clara com os resultados operacionais. Isso é muito bom, porque é sempre muito bem visto pelos analistas quando o lucro da empresa tem origem na sua atividade principal, na sua atividade operacional. E às vezes pode acontecer do lucro ser gerado por efeitos não recorrentes, por efeitos financeiros não vinculados à movimentação de caixa. No caso da Raia Drogasil, não. Claramente ela teve um resultado operacional positivo. A receita líquida chegou a 34 bilhões de reais no ano de 2023, e isso crescendo 17% em relação ao ano anterior. Como diz aí no texto, benefícios desse crescimento se propagando até o chamado EBITDA, que é a geração operacional de caixa potencial da empresa, né? Aquele caixa que é gerado nas suas atividades, e o EBITDA chegou a 2,6 bilhões de reais no ano, crescendo 15%. Eu também quero pontuar aqui o seu baixo nível de endividamento. A dívida líquida da empresa somava 2,8 bilhões de reais ao final de 2023. Dívida líquida é a sua dívida com bancos e outros equivalentes, diminuído do caixa que a empresa dispõe.
e isso leva a um indicador que nós chamamos de índice de alavancagem, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA do ano, de 1,1 vezes, o que é um padrão bem confortável, né? Então, por isso, consideramos um baixo nível de endividamento. Outro ponto importante a ser abordado é o seu risco operacional. A empresa atua num segmento de prestação de serviço essencial, então as pessoas consomem farmácia, vamos dizer assim, remédios, medicamentos e outros itens vendidos nas redes de farmácias por uma necessidade e por uma primeira necessidade, está entre aqueles itens de primeira necessidade das famílias. Isso torna o setor menos sensível a flutuações da economia. Claro que todos os setores sofrem de alguma maneira quando há uma recessão e se beneficiam quando há uma fase de crescimento mais importante, mas esse é um daqueles setores um pouco menos sensíveis. Talvez isso ajude a explicar uma performance econômico-financeira da Raia Brasil constante e positiva nos últimos anos, né? Isso, por outro lado, leva aos chamados múltiplos de mercado se situarem um pouco acima da média do setor de consumo. E dá para ver aí o nível de PL, tomando como referência o início de março de 2024, o nível de preço-lucro bem elevado, assim como o preço VPA, assim como a relação EV/EBITDA, que faz sentido, isso tem conexão com o baixo risco operacional da empresa, faz com que os agentes de mercado precifiquem um pouco acima da média. Normalmente é assim que funciona. Passando as páginas aqui, na verdade, vou voltar às páginas do relatório. Vocês vejam que tem algumas outras tabelas interessantes. O setor de consumo inclui empresas de segmentos diferentes, mas que, no final, entendemos que são comparáveis de alguma maneira. E vou me deter aqui na página dos pontos positivos e negativos, ou fatores de risco. E um dos fatores de risco é o fator de concorrência. O setor de varejo, particularmente o setor de farmácias, tem bastante concorrência. E, para isso, as empresas investem, crescem, investem também na sua área de marketing, de divulgação, né? Os próprios pontos de venda chamam bastante atenção, normalmente. Isso tudo faz parte do contexto do setor e a Raia Drogasil tem ido muito bem nesse aspecto, né? Como eu disse, uma rede crescente de lojas, já nessa altura já chegando a 3.000 lojas, então tem um poder de penetração junto à população brasileira bastante considerável. Pelo lado dos pontos positivos, eu destacaria justamente o que eu acabei de dizer, a capilaridade da rede nacional de farmácias e, em paralelo, as vendas digitais, que também representam um componente muito importante para uma empresa como a Raia Drogasil. A volatilidade do EBITDA, que é baixa, por motivos também já expostos, quer dizer, a empresa tem um nível de EBITDA menos flutuante ao longo do tempo, mais uma vez, chamando a atenção para o fato de que se trata de uma empresa prestadora de serviço essencial, portanto, menos sensível aos ciclos econômicos, né? Em todo caso, é esperado para esse ano de 2024 um crescimento da economia brasileira entre 1,5% e 2%, é o que tem se falado aí entre os macroeconomistas, e isso é visto como uma fase de recuperação econômica, em paralelo à queda de taxa de juros, que é um movimento que também está acontecendo. Esse aqui não é um setor tão sensível às taxas de juros, mas se isso influenciar positivamente na renda da população, no crescimento do emprego, isso vai afetar positivamente todo o setor de consumo e, claro, também o setor de farmácias. É bom dizer e enfatizar aqui que esse relatório e esse vídeo não se presta a fazer recomendação de investimento. Falei isso no início e repito aqui. O objetivo é permitir um melhor entendimento das pessoas, dos investidores, com relação às empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira. Temos uma tabela aqui chamada de parâmetros de decisão, onde nós usamos símbolos para indicar se aquele setor, aquela empresa, em relação ao setor, está um pouco acima da média, um pouco abaixo da média,
né? E isso vale para o nível de rentabilidade sobre o patrimônio, que eu já falei que é bem importante, bem elevada, eu diria, no caso da Raia Brasil, e de forma sistemática. Endividamento baixo, os múltiplos acima da média, alguns fatores que eu já comentei aqui e que são ilustrados através dessas figurinhas. Aqui, logo mais para o início do relatório, um quadro com indicadores de mercado, são vários indicadores, inclusive com um retrospecto dos últimos anos e também um gráfico da ação. Bem, assim esse vídeo vai chegando a seu final. Se você veio até aqui, eu peço que curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e não deixe de visitar o site da Confiance Tech, cujo endereço está aí na tela, mas também está na descrição do vídeo. Lá tem muito conteúdo interessante, tenho certeza que vai ser de seu interesse. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.